Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Glória a Deus. Irmãos, como está o coração? Eu gosto sempre de perguntar, é bom? Como está seu coração, meu irmão? Como está seu coração, minha irmã? Que Deus abençoe. Que o Senhor possa vir falar conosco por intermédio da sua palavra. E o texto hoje para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão, é um versículo que fala comigo desde o começo da minha caminhada. Eu gosto muito dele. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, além de todas as dificuldades que eu já mencionei, e eu quero contextualizar já aqui rapidamente, todas as dificuldades que ele teve com a igreja de Coríntios, como, por exemplo, imoralidade sexual, processos judiciais entre os irmãos, e tudo isso que se formatou essa carta, que serve como uma carta de conduta à igreja fiel do Senhor Jesus. Ele também teve um problema que era justamente com a questão dos gregos ali, né? A Coríntios estava ali perto de Atenas, crescia aquele movimento filosófico grego naquela época, era um pouco antes, tinha acontecido o domínio do Império Grego. Naquela época a língua grega era mais difundida em todo o mundo, falava-se muito grego, tanto que tem boa parte escrita no latim da própria Bíblia, nós vemos isso. E eles observavam justamente muitos pregadores, e tanto que eles falavam: eu sou de Apolo, o outro falava: eu sou de Paulo, os mais que pensavam ser mais espirituais falavam: eu sou de Cristo. E isso gerava uma divisão dentro da igreja. E Paulo vem trazendo ali que a pregação do evangelho é loucura. 1 Coríntios 1,18 fala que a cruz de Cristo ela é loucura para quem está padecendo, mas o poder de Deus para quem crê nela. E ele fala que Deus usa os que não são para confundir os que são. Ele cita várias referências justamente aquilo de como Deus age. E aqui perto desse versículo que eu li, ele traz justamente uma questão de sabedoria, de como conversar com as pessoas. Cada pessoa, os que têm mais sabedoria, você vai usar de mais sabedoria, os que menos não. Mas esse versículo se refere ao versículo anterior, que é justamente uma incompreensão de quem era o Senhor Jesus. Eu quero ler esse versículo com vocês para a gente entender, e eu creio que é bastante pertinente. Diz assim: os governantes desta era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E aí ele vem justamente para aquilo que é a nossa aplicação, e eu quero trazer para nosso texto hoje. Mataram o Senhor Jesus, meu irmão, porque não compreenderam o amor dele. Muitas pessoas têm feito isso ainda, exclui Jesus da sua vida por não compreender o seu amor. E eu quero fazer, vamos lá, comecei lendo: e é a isso que as escrituras se referem. Ao que, irmão? A esse amor. A esse amor. Eu quero te perguntar: quem te amou sem ter um porquê? Quem pegou nas suas mãos quando você estava caído? Quem te ensinou a caminhar quando você não conseguia nem dar uns passos? Quem se anulou por você? Quem fez isso? Quem nos encheu de amor? Quem se anulou por você? Esse amor, meu irmão, de Deus, o amor de Deus, ele não pode ser entendido ou mensurado sem uma revelação das Escrituras, da palavra, a própria palavra encarnada. É Deus que revela o seu amor para as pessoas. Quando há um toque a uma pessoa em referência, e esse amor é logo quando nós despertamos ao Evangelho. É o amor de Deus que nos desperta a ser melhores. É o amor de Deus que nos impulsiona. Justamente quando nós entendemos quem responde essas perguntas. Quem te amou sem um porquê? Quem se anulou por você? Quem te ensinou a caminhar quando você não conseguia dar nenhum passo? Quem te levantou quando você estava caído? Quem te ensinou a caminhar no escuro? Bom, sobre isso Paulo fala justamente eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz que o amor de Deus ele não pode ser medido. E olha, para você ver que ele vem trazendo alguns elementos de medida, como se não pudesse. Ele fala, Romanos 8,38 diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem outras autoridades, os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebe quantos elementos de unidade ele usa a respeito do amor de Deus? É um amor imensurável, é um amor que toca o nosso coração e que é capaz de mudar todo a nossa ótica com relação aos outros. Se vocês forem perceber, irmãos, o sistema que é cruel e sangrento, que é imputado hoje, e ele jaz, a palavra fala que ele jaz no mundo, o mundo jaz no maligno. Todo o sistema, meu irmão, que você vê, tanto de política, está tudo corrompido, e não adianta. O que eles fazem? Eles nos jogam um contra o outro. É o heterossexual contra o homossexual, é o crente contra o evangélico, o espírita, é o preto contra o branco, o homem contra a mulher. Por que eles fazem isso, irmão? Para nos enfraquecer e colocar o medo dentro do nosso coração. Então, sabe, quem é que te encorajou quando você sentia medo? E não foi o sistema. Eles vêm oferecer uma solução que te torna escravo. Essa é a verdade. Sempre tentam nos escravizar por meio de ações, sabe? Os homens do poder querem controlar as nossas ações. E precisamos, sabe, compreender esse amor de Cristo para que nós possamos também espalhá-lo. Em Romanos 5,5 diz que ele nos encheu do amor de Cristo por meio do seu Espírito Santo. Mas sobre essas pessoas, Paulo diz, olho nenhum viu. E por que olho nenhum viu? Irmãos, é simples. O olho, ele é responsável pela visão. E é pela visão e pela proteção do corpo. Como que funciona a visão? É pela produção de imagens refletidas pela luz. O olho humano é atraído pela luz. É através da luz que reflete a imagem. João 9,5, eu sou a luz do mundo. Então daí nós já percebemos da onde é nossa visão. A visão que Paulo está falando justifica justamente a fé, aponta para a fé, para a nossa fé. A nossa fé é a visão espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai falar, porque nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé, não andamos por vista, andamos por fé. E essas pessoas não conseguiram entender o Senhor Jesus porque não tinham fé. E a proteção, irmãos? A proteção se dá por meio das lágrimas que escorrem sempre quando há um corpo estranho ou poeira. A poeira fala de sujeira, do nosso limpar. O corpo estranho fala daquilo tudo que nós não devemos ter no nosso meio, da corrupção da carne. E quando é que nós choramos, irmãos? É justamente as lágrimas na Bíblia, elas falam da oração, irmãos. Falam da oração. Sabe, o Senhor, ele não despreza a lágrima de um justo. Ele não despreza. E para isso, ele separou até anjos que levam as nossas lágrimas e as nossas orações como um altar de incenso preparado diante do Senhor. Quero ler com vocês um versículo que está justamente em Apocalipse capítulo 8, versículo 4, fala assim, ó, e das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado. Esse incenso queimado, irmãos, tipifica justamente aquilo que era preparado diante do altar no tabernáculo de Deus, junto com as orações do povo de Deus. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 1, Zacarias, quando tem um encontro com o anjo, ele estava fazendo justamente essa função desse anjo aqui, queimando o incenso para a oração subir a Deus. E ele fala, então o anjo pegou o vaso do incenso e encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Tá entendendo por quê, irmão? Quando você começa a orar por alguém, a pessoa começa, as circunstâncias dela, o Senhor é árbitro, o Senhor é juiz, ele é justiça. E aqui está falando de elementos que somente ele tem o poder de controlar, trovões, raios e terremotos. Essas coisas vêm somente da parte do Senhor, embora a ciência tenta explicar. E muitas vezes o linguajar da Bíblia é justamente que Deus fala que vai vir para abalar a terra. É porque quando chega a oração do justo lá, irmão, ele começa a trabalhar na vida daqueles que nós temos intercedidos. Agora, a audição, irmão, o ouvido fala da audição. E eu já quero começar com João 10, 27, meu irmão. As minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas me seguem.
Mas o ouvido, ele tem uma função importante no nosso corpo, qual que é? A de equilíbrio, irmão, e sensibilidade, um radar. Tanto que os morcegos, eles são animais extremamente que conseguem locomover com bastante facilidade e rapidez no escuro. Por quê? Porque eles não enxergam bem, mas os ouvidos dele trabalham como um sonar. São impulsos elétricos a qual eles conseguem perceber o obstáculo que tem na frente e desviar. E também proporciona equilíbrio para o corpo humano. Os ouvidos, irmão, a orelha. É isso, se você cortar a orelha de uma pessoa, ela vai começar a cair mais. E o equilíbrio fala de uma função importante daquilo que nós temos que ter. Equilíbrio em todas as coisas. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, temperança e equilíbrio. E Paulo fala para Timóteo. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 7, justamente que fala muito de equilíbrio daquilo, como que nós devemos ser. Fala assim, ó, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. A Bíblia está mandando, irmão, nós não sermos demasiadamente justos e nem demasiadamente sábios. Às vezes nós vamos ter que fingir para as pessoas, para manter o nosso equilíbrio, para manter a nossa paz, sabe? Nem ser justo, nem ser bonzinho demais. A palavra manda, irmão. E esse justo aqui é no sentido de ser bonzinho demais, de passar a mão na cabeça demais. Para quê? Para que nós não venhamos perder o nosso equilíbrio. Logicamente, o que Paulo estava falando, que olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou. Está falando daqueles que não conheceram o amor de Deus, mas nós, irmãos, sabe, já entendemos um pouco, embora não consigamos compreender a mente total de Deus, e precisamos entender porque a mente fala justamente dessa última parte que eu quero ler para vocês, que é o processamento da informação recebido, e ele responde em conduta. O que eu quero dizer? Tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nós ouvimos se transforma em pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão gerar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos automaticamente vai se transformar nas nossas ações, e as nossas ações vão determinar o nosso caráter. A mente é responsável pelo processo e pela transformação das informações. E por isso que ele fala que mente nenhuma viu, mas está falando de uma mente que não conhecem o Senhor. Agora, por quê? Irmãos, por quê? Precisamos compreender aqui essa situação. Mesmo que a nossa mente não tenha alcançado tudo que refere-se ao Senhor, Ele vai nos conduzindo em forma de nós conhecermos Ele pouco a pouco no caminhar. Paulo estava se referindo, mas eu estou me referindo a nós. Nós já temos alguma ideia de quem é o Senhor. Nós já temos alguma revelação. Por quê? Esse amor de Deus só pode ser revelado por meio de um toque, de uma revelação, de uma manifestação pessoal de Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas, muitas vezes queremos levar, sabe, as pessoas a acreditar naquilo que nós acreditamos. Irmãos, não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos mesmo, nunca, irmãos, jamais teremos esse acesso, jamais mesmo, sabe? Nesse sentido, o Espírito Santo ainda, ele é responsável, como diz em João 16, versículo 8, por convencer a pessoa do pecado. Irmão, você já tentou convencer uma pessoa de que ela está errada? Você já tentou fazer isso? Você já viu o tanto que é trabalhoso? E é por isso que nós não devemos ser demasiadamente justos, irmão, não devemos. Mas eu quero ler com vocês um texto que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, daquilo que representa, sabe, a nossa mente no sentido de tentar levar esse amor para as pessoas. Fala assim, ó, eu trabalho, é Paulo falando, para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo. Olha, Paulo está falando que trabalho. E qual que é o trabalho, irmão? Pano de saco e pranto. Pano de saco e pranto. Lágrimas, oração, fé. Está falando de intercessão, irmãos. E ele fala, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. E essa é uma mente transformada, é uma mente que não briga mais, é uma mente que não entra em confusão, é uma mente que entende que Deus tem um controle e um tempo para todas as pessoas. Eu demorei muito a entender isso, irmãos.
Logicamente, por quê? Deuteronômio 29 fala, irmãos, e nós não vamos saber de todo o processo. Fala que as coisas reveladas pertencem aos homens, e aquilo que está encoberto pertence a Deus. O livro de Provérbios fala que a glória dos reis é de esquadrinhar aquilo que está encoberto, quando a glória de Deus é justamente esconder. E é no campo da mente que se dá todo esse processamento e essa batalha, porque nós ficamos querendo entender tudo e entender quando nós precisamos apenas entender esse amor. Porque quando nós não entendemos esse amor, irmão, voltamos lá. A palavra, as escrituras referem a palavra, sabe? Fala que o olho nenhum viu, ouvido nenhum viu e mente nenhum imaginou. Está falando daqueles que mataram Jesus, irmãos. E muitas vezes nós nos colocamos desse justamente porque não compreendemos. Não compreendemos com os nossos olhos, não compreendemos com os nossos ouvidos e nem compreendemos com a nossa mente. E quer saber de uma coisa, irmão? Ninguém explica Deus. Eu quero repetir, ninguém explica Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão caminhando totalmente no escuro. E assim o Senhor quis. Eu estou pregando aqui para pessoas que não têm entendido nada. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, é para confiar, é para aprender a confiar sem entender. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm pensado em desistir porque quer saber o que Deus está fazendo. Você não vai saber de tudo. Apenas se põe em fé, em caminhar. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, o que Deus preparou. O que Deus preparou. Oh, meu Deus. Preparou. Irmão, já está preparado? Você acha mesmo que um Deus que criou o mundo em 7 dias e que poderia ter criado apenas com um sopro do Espírito, essa palavra maravilhosa, irmão, sabe que diz, se haja luz e deu toda a ordem ao caos, você acha mesmo que um Deus que criou o mundo está preparado, está demorando muito para preparar a sua bênção? Você acha? Você acha mesmo? Deus já preparou, já está preparado, irmão. Olha, Alisson, então por que eu não tenho? Eu preciso começar a me enxergar melhor no espelho. Eu preciso, sabe, se Deus te der a bênção, irmão, sabe o que acontece? Você desvia, meu irmão. Ou então você desvia até a bênção. Então se trata de nós. Deus já preparou a bênção. Deus já preparou a bênção. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Deuteronômio 28, versículo 8, fala assim, ó, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Ele lhe dá a terra e Ele abençoará. Olha, vamos ler de novo. Enviará bênçãos aos seus celeiros, irmão. Está falando de depósito, logicamente, de trabalho braçal ali, da questão da colheita, como eles viviam naquele tempo, mas isso é remetido justamente àquilo que nós fazemos hoje. Todo o nosso trabalho não é em vão no Senhor, nós sabemos disso. O Senhor, Ele recompensa mesmo aquele, e toda recompensa vem justamente disso, de nós entendermos quem é o recompensador. Em Lucas 5, na pesca maravilhosa, olha que Pedro entendeu quem era Jesus, irmão, ele largou aquela pescaria toda para trás. E é esse o processo, irmãos, é de conhecimento de quem tem as chaves da riqueza, como Paulo falou, irmão, como Paulo falou. Olha, eu quero terminar porque ele fala assim, essa bênção é para quem ama. Então, irmão, olha, eu vou ler aqui o versículo 9, fala assim, ó, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos caminhos dele. Percebe que sempre tem uma condição. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. É uma promessa, irmão. Terão medo de vocês. Eu percebo, sabe, que as pessoas respeitam o povo de Deus. Eu conheço um irmão que foi tirado do tráfico e ele fala que lá podia passar todo mundo, nem a polícia passava lá, mas quando passava o irmãozinho com a Bíblia na mão, ó, não mexe com isso aí não. Não mexe com isso aí não. Sabe por quê, irmão? É diferente mesmo. É diferente quem tem a proteção de Deus. Em que eu quero te falar, meu irmão, a bênção de Deus está sobre você. Você é diferente. A proteção vem por meio do seu relacionamento de intimidade com o Senhor. É isso, meu irmão. A tarefa é pano de saco e pranto. Eu quero repetir, a tarefa é pano de saco e pranto. Agora é para quem Ele ama, é para quem ama Ele. E como é que nós sabemos que nós amamos Ele, irmão? João 14, 21. João 14,
21, irmãos. João 14, 21. Quero terminar aqui. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Quero aqui fazer uma pontuação sobre a palavra mandamento, porque ela assusta. Mas nós precisamos entender, irmão, a palavra mandamento, e na Bíblia, lei, palavra, mandamento, lei e promessa, elas se misturam entre um e outro. O mandamento é a promessa que o Senhor te deu no começo. É um mandamento, é uma realidade. E é por isso que nós às vezes não desistimos. Sabe por quê? Porque o Senhor já deu a ordem. Quando o Senhor decreta algo do céu, irmão, não tem ser humano que possa resistir. Não tem. Não tem. Então, quando nós vamos mostrar para o Senhor que nós amamos, quando nossa oração colidir com a vontade dele, sabe, quando a nossa oração fluir no sentido de que aquilo que ele nos prometeu venha para a nossa vida, sabe, para que nós possamos acessar por meio da fé. O Senhor te prometeu um casamento com alguém, irmão, então começa a orar por essa pessoa. Tá, Senhor, então transforma ele num pastor, transforma ele num homem de Deus. Senhor, não deixa, cerca, sabe, as pessoas, cerca as amizades, tira as influências de perto dele. Senhor, se ele for sair, sabe, se ele for sair com outra menina, que o Senhor possa, sabe, trazer para ele uma confusão na mente dele, que ele não possa ter vontade. Irmão, logicamente essas são orações mirins. A oração, ela vai muito além disso, é uma oração de intimidade com o Pai que cuida. Eu não sei se você fala assim, mas eu falo com meu Pai diferente. Eu falo: Pai, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, e eu peço o Senhor que cuida, mas eu quero exatamente da forma como o Senhor quer ela. E é assim, irmão, sabe, é um mandamento. Por quê, irmão? Porque a força mais poderosa no mundo, embora nós venhamos que o ódio tem bastante influência, é o amor. Por quê? Primeiro eu quero terminar com vocês, 1 João 4,16 fala: sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E como que nós permanecemos no amor? Porque, irmão, é por meio da oração, porque não se trata da nossa força, de quanto nós podemos agarrar Jesus, se trata justamente de confessar as nossas fraquezas mediante falar: Senhor, me segura, porque é Ele que nos segura nele. E no versículo 16 ele fala: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra ainda quando não experimentamos plenamente o amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem muita gente que tem medo de ser castigada com Deus por causa dos pecados, irmão. Ele já sabe de tudo, ele não te castigou até hoje. Você está perdendo tempo. Quero te falar sinceramente, está perdendo tempo de confessar, sabe, aquilo que você pensa que só você sabe, mas que Deus já sabe. E você também, minha irmã, sabe, é esse o caminho. Sabe, entender que Ele não vai te castigar, pelo contrário, Ele vai te curar. A partir do momento que você tiver coragem, a partir do momento que todos nós tivermos coragem de entregar as nossas imperfeições para que sejamos aperfeiçoados em seu amor, descobrindo que esse amor perfeito é capaz de curar todos os traumas, todas as feridas. Aliás, a palavra, ela é suplemento para nos livrar dos traumas. Tudo aquilo que foi, sabe? Tudo aquilo que se passou. Então é um processo em amor. Já está preparado, os olhos deles não viram, os ouvidos deles não ouviram e a mente deles não consegue entender, mas nós já temos pequenas experiências que nos levamos uma para outra e sabemos que no final das contas tem uma recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.